O assunto de hoje é 10 coisas que eu teria feito na minha casa antes de vir morar aqui. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuista, especialista em planejamento e dona de casa assim como vocês. Quando a gente vai estudando o feng shui, a gente cada vez mais vai compreendendo certas coisas, vai observando outras, né? E essa semana eu estava pensando, já faz 11 anos que eu moro nesta casa, que eu vim morar, que eu comprei esta casa, né? Fiquei 3 anos fora dela, depois retornei. E eu estava pensando que o que eu faria quando eu comprei esta casa? Porque esta casa aqui, quando eu comprei ela é de dois pisos, né? Então tem a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima já estava bem montadinha, toda completa, né? A parte de baixo faltava algumas coisas, né? E os muros não estavam feitos, não tinha as calçadas, não tinha nada. Então era só a casa em si, né? Uma casa que tinham começado a construir e não terminaram a construção dela, né? Mas eu listei aqui que eu faria, né? Porque naquela época, né? Há mais de 11 anos atrás, eu conhecia o Feng Shui, mas eu conhecia o Feng Shui assim como faça uma coisinha aqui, faça uma coisinha ali, não? Desde que ele começou a ser difundido no Brasil, ali na década de 90, né? As pessoas falavam, a gente via algumas coisas em revistas, alguns comentários em televisão, algumas entrevistas com alguns mestres de Feng Shui, mas eram muito poucos, não? Foi só depois, agora de 2014 ou 2015, que começou a ser difundido bem, né? Principalmente através do YouTube, né? E que daí começaram aquela onda de cursos online, né? Mas antes a gente tinha o quê? Tinha alguns livros que a gente podia comprar. A maioria dos livros ainda nem estavam traduzidos em português. E quando eu comprei essa casa aqui, apenas eu tinha algumas noções, depois que eu vim a me profissionalizar. Mas o que hoje, se eu, Poliana, tivesse comprado essa casa aqui, com todo o conhecimento que tenho sobre Feng Shui, eu faria nela. Então, faria coisas diferentes. Eu vou listar essas 10 coisas que eu faria e vou explicando por que eu faria diferente. Então vamos lá, eu tô aqui com a minha listinha dessas 10 coisas que eu faria diferente hoje se eu tivesse comprado esta casa da mesma maneira que ela estava. A primeira coisa é que eu teria plantado árvores, tipo assim, podocarpos, árvores que não caem as folhas, né? Tem alguns tipos de pinheiros, né, que eles crescem, né, se não caem folhas. Então teria plantado uma coluna bem grande, né, uma fileira, não uma coluna, uma fileira de árvores no fundo da minha casa, tá? Por quê? A minha casa está num declive. Então, segundo o Feng Shui, esse declive você tem que plantar ou colocar as luzes para cima, para elevar a energia para cima, e plantar árvores atrás ali para fazer aquele crescimento ali, e ele te dá proteção. Essa proteção a gente chama de tartaruga, né? Que a tartaruga fica atrás e vem da escola dos animais, né? Dos animais sagrados dentro do Feng Shui. Todas as outras escolas, elas pegam esse princípio, né? Principalmente quando a gente fala em posição de controle, de comando, ali ela tem, né? Atrás a tartaruga, na frente a fênix, a visão, né? Então, faria a minha proteção aqui, a proteção da casa. Então, hoje, essas árvores já teriam um bom porte, né? Elas deveriam estar com uns 8, 9 metros de altura, né? Iria dar esse balanço na minha casa ali. Por quê? Eu optei para plantar algumas
plantas, algumas árvores frutíferas, né? E as árvores frutíferas, algumas caem folhas, né? Ou aquela que caia bastante folha, eu já cortei ela fora. Por quê? Porque essas folhas vão para a casa do vizinho. Então, eu não quero sujar a casa do vizinho, arrumar encrenca com o vizinho. Então, são coisas assim que você tem que começar a observar, né? E isso muito claro dentro do Feng Shui. Então, hoje estou tentando fazer uma fileira atrás da minha casa para trazer essa proteção da tartaruga, mas se eu tivesse feito há 10 anos atrás, se soubesse bem como que é, então eu teria já essa proteção da minha casa, que seria o que? A proteção da tartaruga. Então, esse é um ponto que eu teria feito diferente. A segunda coisa é que eu teria revestido a minha casa com madeira, alguns pedaços, né, com madeira, com o revestimento externo da casa, não? Pedra, para o quê? Para fortalecer certos guás da casa, né? Então teria feito, porque como essa casa aqui ela é toda recortada, né? Ela não é um retângulo, né? Ela tem aquelas entradas, ela forma o quê? Ela forma áreas excedentes e ela forma áreas faltantes. Então eu teria feito algumas curas por fora da casa com revestimentos. Se eu soubesse bem claro naquela época, eu teria feito isso, né? Ou ter também plantado os pequenos arbustos onde tem as áreas faltantes, né? Né? Não precisaria ter feito daí essas curas por dentro de casa, né? Então, duas curas, né? Uma lá fora, né? Correção, e uma dentro de casa, dessas áreas que eu tenho bastante áreas faltantes dentro da minha casa. A terceira coisa, gente, é que na minha casa eu tenho duas entradas. Tá? Então, eu tenho a entrada principal, que entra pela sala, e eu tenho uma entrada que desce da garagem, né? E entra pela cozinha. Eu teria eliminado essa entrada da cozinha. Tá? Porque a maioria, né, quando você chega estacionando o carro, o Tetã já vem e entra aqui. E segundo o Feng Shui, nós devemos usar o quê? A porta principal, porque é a porta principal que é a entrada do Monti. Então, eu teria eliminado esta porta aqui, eu teria feito de uma maneira diferente, né? Porque quando eu saio do carro, e deveria entrar sempre pela porta principal. Então, essa questão de entrada da casa, ter duas entradas na casa, e que de repente você sempre vai entrar pela porta dos fundos, onde é o meu caso, e pior ainda, porque essa entrada entra diretamente na minha cozinha. Então eu teria feito o quê? Teria eliminado essa porta aqui da cozinha, teria feito de uma maneira diferente, que quando eu chego com o meu carro, eu fosse entrar pela porta principal. Mas isso quer dizer, eu sempre procuro entrar e sair pela porta principal, mas na correria dos dias, se eu for ver, geralmente é essa porta aqui, a porta dos fundos, que eu uso mais, né, para entrar e sair da minha casa. Outra coisa, gente, que eu teria feito quando eu comprei esta casa aqui, eu teria colocado piso de madeira. Tá? Eu tenho aqui um piso cerâmico, eu deveria ter retirado todo esse piso cerâmico e ter colocado um piso de madeira. Não digo laminado, mas eu queria a madeira, tá? A madeira, ela te dá aconchego, ela te dá uma sensação gostosa, né? Principalmente e isso aqui é muito característico porque eu moro numa região fria do Brasil. Tá? Nós temos os invernos aqui que nós temos temperaturas negativas. Então, esse conforto da madeira, né? A madeira te traz um aconchego. Né? Daí você vai me dizer assim, mas tem determinados cantos da nossa casa que a madeira não é boa, não deve-se ter a madeira ali, né? naquele lugar. Então daí ali você tem a solução de colocar tapetes e tudo mais. Mas se eu fosse hoje e observando tudo que a questão da nossa casa, né? A questão energética da nossa casa, onde você tenta equilibrar os 5 elementos ali, eu teria colocado piso de madeira na casa toda. Teria tirado essa cerâmica e colocado piso de madeira.
Essa assim, algumas pessoas dizem assim, ah, mas o piso de cerâmica é mais prático. É bem mais prático, né? Mas em questão de conforto, em questão de equilíbrio dos 5 elementos, o piso de madeira, ele te dá essa proporção em cada cômodo, né? Porque você tem, às vezes, as paredes de alvenaria, né? O teto de alvenaria e ali você tem a madeira, né? Então são 2 elementos diferentes, né, gente? Tem a terra da parede, né? Porque tijolo, né? E você tem um piso de madeira. Você já começa a ter um pouquinho de equilíbrio entre os 5 elementos dentro de casa. E é isso que a gente quer. A gente quer equilibrar os 5 elementos dentro de cada cômodo, dentro da nossa casa, né? Ali você consegue ter um equilíbrio da energia, né? Às vezes um piso aqui, pense aqui, paredes tudo branca, piso branco, teto branco, a frieza que fica aquela casa, né? Então vai ficar mais... você não tem o equilíbrio entre o quente e o frio, né? Você tem que ter o morno, né? Não deve ser muito quente e nem muito frio, o morno. Eu acho que deu para vocês entenderem, né? Por que eu teria tirado o piso de cerâmica e ter colocado um piso de madeira, né? Ali entra, pode ser laminados ou mesmo as tábuas, né? Que aqui a gente usa muito assoalho, né? Assoalho de tábua. Teria, aliás, não é nem teria, não teria mandado fazer móveis planejados para a casa inteira, tá? Eu gastei na época muito dinheiro e com esse dinheiro que eu gastei daria muito bem para ter trocado o piso da casa. Tá? Mandei fazer móveis planejados, não? Enchi a minha casa de móveis planejados. Vocês sabem que um móvel planejado você não tem como levar para um outro local, né? Ele foi feito para aquele espaço, tá? Foi feito ali, então tem as medidas e tudo mais, né? Eu fiz minha cozinha com móveis planejados, a sala é com móveis planejados. Tenho 2 quartos cheios de armário, do chão ao teto, cheio de armário, todos com móveis planejados. E, na época, nossa, eu lotei aqueles móveis, né? Os armários, era muito armário, estava cheio aqueles armários. Hoje, com essa minha consciência, principalmente de ser um pouquinho mais minimalista, de viver um pouquinho mais com simplicidade, tá? Esses móveis estão vazios. Eu tenho muitos armários vazios. Tá? Eu diminuí muito das coisas que eu tinha, fui diminuindo. Quando eu voltei aqui para essa casa, eu vi, nossa, mas ficou quase tudo vazio. Tá? Então, imagina quanto que eu tinha, ainda eu tenho. Tá? E agora esses móveis aqui, para quê? Para que tanto armário só para você comprar, encher e nunca usar? Então, tenha essa consciência, porque o Feng Shui vai te trazendo uma consciência muito mais das coisas, para você perceber dessas coisas, e o porquê que você tem, né? Daí a gente entra lá naquela coisa lá, arrume a sua bagunça com o Feng Shui, quando a gente começa a acumular muito. Então, eu não teria gasto tanto dinheiro em mandar fazer móveis planejados. Eu acho tão charmoso assim quando às vezes você monta um móvel, né? Ou recupera um móvel antigo, né? E coloca ali ele na tua cozinha para fazer a tua bancada. Tem 1000 opções hoje, né? Quando eu vejo aqueles pequenos guarda-roupas, né? Antigos lá, eu com aquele trambolho enorme lá, de não sei quantas portas lá, que a maioria tá vazia, né? Para quê? Quer dizer, como nós somos induzidos, né, achando que mandar fazer tudo planejado, tudo bonitinho, vai ficar, nossa, vai te proporcionar alegria. Hoje, para mim, são elefantes brancos que eu tenho dentro da minha casa, que não me servem para nada. Espero ter passado essa dica para vocês. Eu não teria mandado fazer móveis planejados para minha casa. Quando eu cheguei aqui, como eu falei para vocês, a casa era só a parte de cima que estava pronta, não tinha muro, não tinha nada. Então, o que eu fiz na época? Né? Ergui os muros, fechei os muros e pensei assim, vou fechar a frente da minha casa. E fiz um muro alto e fechei a frente, coloquei portões fechados, né? Eu tenho 2 portões
não se enxerga nada para dentro de casa. Não faria isso hoje. Hoje eu sei que a frente da casa tem que ser aberta. Lógico que nós vivemos em lugares que a gente precisa ter essa cerca, mas teria feito o quê? Uma grade ali, onde eu tivesse essa visão da rua. Teria colocado outras coisas, mas não erguer um muro na frente da minha casa, aonde eu o quê? Não tinha tartaruga, que eu não tinha a proteção das costas, né? E não tinha fênix, que eu não tenho a visão para fora, né? Então, olha aqui, se a gente conhece um pouquinho de Feng Shui, quando você está construindo ali, você já vai ver, se eu não vou fechar a frente da minha casa totalmente, porque eu preciso dessa visão, tá? A visão da fênix. Então, eu preciso olhar para a rua, não fazer um muro escondendo a minha casa, escondendo tudo. Seria outra coisa muito diferente. Poli, por que você não faz? Gente, tudo é custo, né? Você desmanchar um muro alto ali, colocar grades grades de ferro ali para ter outra coisa. Você precisa de mão de obra, você precisa isso, quer dizer, são custos, né? Se na época eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje, este conhecimento hoje, eu não teria fechado a frente da minha casa. O quarto, que é uma suíte, ela é em forma de cutelo. Já tem vídeos aqui falando sobre cutelo, que esse formato não é bom, ele promove um corte, principalmente no guar dos relacionamentos, né? Então, eu teria tirado aquele cutelo do meu quarto. Teria mudado ali a configuração das paredes e não deixar aquele formato de cutelo. E não era tão difícil, era só tirar uma porta de um canto, levar essa porta para outro e pronto, não? Ficaria aquele espaço ali, o meu quarto ficaria um retângulo certinho e não teria aquele cutelo ali. Ainda dentro do meu quarto, eu tenho uma janela, tá? E acho que foi por isso que eu fiz aquele muro muito alto ali, né? Porque a janela do meu quarto é uma janela grande, baixa, né? Quase que uma janela porta, né? Então tem alguns centímetros que ali de altura, você já sai para a parte de fora, né? Não chega até o chão essa janela. Mas eu teria fechado essa janela, mudado a janela para outra parede, tá? Tanto para a minha segurança, seria melhor, não? Para a minha segurança ali. E eu teria o quê? Porque essa janela no meu quarto, ela fica no lado sul da minha casa, tá? O lado sul da minha casa. No inverno, não bate sol dentro do meu quarto. Não bate sol. E vem os ventos gelados no sul, né? Então, quer dizer, por mais que o vidro seja grosso ali, mas não é que nem uma parede que te protege mais do frio, né? Então, se eu tivesse colocado ela na parede oposta, essa janela iria ficar para a face norte da minha casa, onde no inverno eu tenho sol dentro deste quarto. Tá? E também me protegeria, né? Porque daí no frio, no inverno, eu não tenho os ventos gelados aqui, né? Então, olha essa inversão, às vezes, de janela que eu poderia ter feito na época. Não era difícil de fazer, né? Era um recorte, fecha aqui, um recorte aqui, coloca ali. Teria feito no meu quarto, né? O meu quarto estaria protegido, né? Tanto em relação ao vento gelado, como em relação à minha segurança, né? São coisinhas, gente, pequenas que às vezes a gente não observa, né? Mas você ter, né, principalmente nós aqui que moramos de sudeste para baixo, você ter a face da tua casa, onde a maior parte das janelas esteja para norte, né, aonde você vai ter o sol dentro da tua casa, principalmente naqueles meses que são mais frios, né, e você precisa do sol dentro da tua casa para fazer o aquecimento, para trazer essa luz para dentro da casa, é muito importante. É que nem vocês estão vendo aqui, olha aqui. Se eu não tivesse essa janela aqui, ela tá a leste, né? Eu não teria esse sol da manhã dentro desse estúdio aqui. Observe como é interessante. É lógico que essa janela aqui eu só vou pegar o sol da manhã porque ela está a leste, né?
observar onde vem e quando você quer o sol. Qual o sol que você quer dentro da tua casa? Qual o sol que você quer? O sol da manhã é o melhor sol para estar dentro da tua casa. Então aqui, essa janela que está a leste, o sol da manhã está dentro da minha casa. Então traz toda essa energia do sol para dentro, aonde o quê? Vai só beneficiar a energia da casa como um todo. Penúltima coisa, quer dizer, a nona coisa que eu não teria feito. Quando eu fiz a entrada da casa para garagem, eu coloquei aqueles papers, né, que são lajotinhas pequenininhas, né, aonde eles são indicados para você não deixar o terreno com falta de água, né, então quer dizer, a água entra para dentro e tudo mais. Então eles chamam de papers ou pequenas lajotinhas, aonde tem um espaçozinho que a água vai entrar, então não faz com que dê aquela enxurrada, que a água corra. O que eu teria feito? Gente, é complicado ter essas lajotinhas, assim, principalmente quando você tem um espaço muito grande. Né? Por quê? Como eu falei para vocês, então, ali tem aqueles vãozinhos e vão crescendo os matinhos, né? Daí alguns podem me dizer assim, ai, Poliana, por que se você não passa um veneno, um herbicida para matar esses matos, né? Uma que eles não são produtos indicados para a gente usar, né? Principalmente em pequenas quantidades, nem se vende, né? Você tem toda uma indicação de agrônomo e tudo mais acompanhando esse tipo de uso, né? Porque eles poluem, né? Poluem bastante. Eu vejo que alguns vizinhos aqui usam, né? Eu tenho 2 terrenos baldios, aqui eles usam de vez em quando esse tipo. Gente, só quando eles passam, aquele cheiro vem para dentro de casa, gente. E eles são comprovados, né, que são venenos, né, e podem causar câncer, né? Então, o uso disso, e eles contaminam o solo, eles contaminam a água. Né? Então, como que a gente vai usar veneno sabendo que pode causar algumas doenças, né? Tanto para nós como para a comunidade que vive ao redor. Então, esses papers ali, o que eu teria feito? Né? Teria feito pequenos trilhos, né? Não precisava forrar todo aquele espaço grande. Faz os trilhos para o carro entrar para a garagem, né? E planta grama em volta. Pronto, é a solução. Você não precisa fazer uma coisa enorme ali como eu fiz, né? Cheio desses papers, dessas pequenas lajotinhas de concreto, que hoje me incomoda muito, né? Dá um serviço danada, porque cresce matinho, tem que estar sempre lá tirando esse mato. No inverno, ali não bate sol, então começa a criar aquele limo, e o limo, gente, é tipo de um mofo, e ele vai te dando aquele cheiro muito desagradável, né? Então você sente aquele cheiro do limo que vai crescendo ali, então tem que estar sempre tirando. Não? É um serviço assim que eu não precisaria ter. Né? Então isso seria uma coisa diferente. Além de ser uma mão de obra cara para a instalação disso, né? Ali teria feito só os trilhos para a passagem dos pneus, né? Do carro para dentro da garagem. Prático, não? Bem prático. Não? E o último, gente, que eu acho assim que isso aqui é muito para quem mora na região sul do Brasil, né? Em lugares frios, eu teria instalado um fogão a lenha na minha cozinha. Sim. Eu tenho uma lareira na parte de cima da minha casa, né, que está sempre aceso, né, mas lá eu não posso cozinhar. Então, quando você tem, assim, na região fria, o fogão a lenha, ele é o aconchego, ele é um calor diferente, apesar de eu ter ar-condicionados e ter aquecedores dentro de casa, mas o calor dele que ele proporciona é muito diferente. Então, você pense assim, em unir duas coisas, né? O calor para os dias de frio e ainda você poder fazer uma comidinha ali cozinhando lentamente, não? Porque você cozinha lentamente, né? A comida fica muito diferente, mas muito diferente, ela te dá um sabor. Você usa ali panelas de ferro, você sabe? Então essas coisas assim que alguns diriam assim, nossa, é lá da roça, né? Mas é muito importante dentro da nossa casa. Alguns vão dizer assim, esteticamente não fica bonito, mas eu não estou falando aqui de estética, eu estou falando aqui de aconchego. Aconchego.
E principalmente quando você está em lugares frios, né? E eu conheço pessoas até que moram ali no norte do Paraná e que você vai na casa delas, às vezes tem aquele fogãozinho a lenha, né? E cozinham, e fazem, né? Agora me conta aí, você conhece alguém que tem um fogãozinho a lenha, principalmente em lugares mais quentes, e que usa ele? Tenho certeza que eu acho que no Brasil adentro deve ter muitas pessoas que utilizam. E isso, gente, é uma maravilha dentro de casa. É uma maravilha, por quê? Porque você está trazendo a energia do fogo. E se ele é bem colocado na tua cozinha, quer dizer, ele é uma energia de prosperidade, né? E o fogo é o elemento do sucesso. O sucesso é o quê? É o teu reconhecimento, é o reconhecimento por tudo aquilo que você faz, né? Alguns vão me dizer assim, não quero reconhecimento, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Gente, é próprio da nossa natureza querer este reconhecimento. Agora me conta, o que se faria diferente aí na tua casa? Mesmo que seja alugada, né? Porque às vezes a gente muda aqui, muda ali, mas com essa visão que você tem hoje sobre Feng Shui, o que você faria diferente? Tá? Não importa se a casa é tua, se a casa é alugada, mas quando nós entramos, né, nós sempre temos aquela possibilidade de mudar alguma coisa. Me conta o que você faria de diferente. Vou fazer um convite para vocês. Se você é dona de casa, como eu, gosta de falar sobre Feng Shui, sobre planejamento, sobre organização, se inscreva aqui nesse canal. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like e meu muito obrigada.